essa semana estamos com a esteticista Gabriela Freindenberg. Ela vai falar um pouquinho sobre embelezamento do olhar. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Roda a vinheta. Oi, Gabi, tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo bom? Eu quero agradecer por ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Hoje nós vamos falar sobre embelezamento do olhar. A Gabi, ela tem um estúdio aqui na Galeria Sanremo, na loja 12. E ela, vou falar um pouquinho sobre o seu trabalho, como que é o seu trabalho no estúdio, o que você faz. Conta um pouquinho pra gente. Então, Fer, eu iniciei, fazendo designer de sobrancelhas. E hoje no estúdio eu faço designer de sobrancelhas, extensão de cílios fio a fio, lash lift e a limpeza de pele e também os spa dos pés. Ah, que bacana! Mas eu sou mais voltada mesmo para sobrancelha e a extensão de cílios e o lash lift. Ah, que legal! E vendo assim, eu vejo muito, nós mulheres adoramos a extensão de cílios, ficar com aqueles cílios lindos. Cílios de boneca. Cílios de boneca. Eu queria saber como que funciona. Vamos supor, eu quero estar colocando, tem alguma contraindicação para ser colocado? Tem pessoas que pode colocar, não pode? Tem alguma contraindicação? Tem sim. Os cílios, geralmente, quando vem uma cliente até mim e pergunta, eu queria fazer extensão de cílios, como que faz? Eu pergunto se a pessoa tem alergia a algum produto químico, rímel, henna, qualquer produtinho químico que ela tenha alergia, e ela me passa, ela acende essa luzinha vermelha para mim, fala, olha, eu preciso que você venha um dia antes do procedimento e faça o teste alérgico. O teste alérgico é bem simples, é só aplicar 2, 3 cílios em cada olho da cliente, ela vai embora. Se houver alguma reação, aí eu não faço a extensão de cílios. Caso ela alegue que não teve reação, ela volta no outro dia e a gente faz a extensão, normalmente. Ah, que bacana. Então sempre demora de um dia para o outro. Isso mesmo. Você verifica se teve reação ou não teve reação. Mas normalmente, hoje os produtos utilizados para extensão de cílios, eles estão muito mais. Sim, eles estão mais evoluídos, Mais difícil essa questão de dar alergia, porém tem aquelas pessoas que infelizmente têm alergia e a gente não faz essa aplicação. Por conta mesmo da questão de acabar ocorrendo um problema, precisar de um oftalmologista, então a gente prefere não colocar. Tá colocando. E assim, Gabi, quanto tempo dura o processo, Eu quero fazer a extensão de cílios, tem um tempo que ele fica, ou você tem que sempre estar fazendo manutenção? Como que funciona isso? Isso mesmo, a gente tem que trabalhar em manutenções, porque o nosso cílios natural, ele tem fases de crescimento, então tem a fase anágena, catágena e telógena. São as fases de crescimento. O nosso cílios, ele nasce, ele cresce e ele cai. Então é natural do ciclo do crescimento do nosso cílios que ele caia. Então nesse tempo é necessário ser feita a manutenção de 15 em 15 dias, porque vai caindo essa extensão, é normal. Tem até gente que acha, ai meu Deus, perdi o cílios. Isso mesmo. A minha maior preocupação de fazer a extensão é isso. Será que eu já não tenho? Será que eu vou perder? E a gente fica com medo, mas eu não sabia que tem esse processo. Sim. Que ele nasce, cresce e cai. Isso mesmo. Aí ele é como se fosse o nosso cabelo, Ele vai sempre estar. Sempre está em fase de crescimento. Certo. Ciclo de nascer, crescer e cair. Certo. Então, é sempre necessário de 15 em 15 dias estar realizando a manutenção. Também tomando todos os cuidados, Por conta de que não tem como permanecer com essa extensão sem os cuidados necessários. Então, dentro desses 15 dias, aqui a gente tem que voltar com 40% a 50% dos fios que foram colocados.
E aí nessa condição a gente trabalha com a manutenção. Ah, entendi. Aí você coloca só aonde caiu. Isso mesmo, aí a gente preenche onde caiu. Isso mesmo. Entendi. E nesse caso, vamos supor, como que eu posso estar cuidando dessa manutenção? A partir do momento que você coloca os cílios, esses 15 dias, porque água, tomar banho com água quente, tem alguma contraindicação? Tem sim. Geralmente eu até entrego esse folhetinho, né, para as clientes, entrego a escovinha e o pincelzinho para limpeza. Então, é necessário tomar cuidado, as próximas 24 horas não pode molhar esses cílios, porque é o tempo de secagem da cola. A cliente ela vai embora, né? A cola ela já secou, então os cílios ele já está ali no olho da cliente, não vai cair. Certo. Porém, se houver contato da cola com a água, aí ele vai danificar, então vai causar Então não pode ter contato. Não pode ter contato. É feito antes de tudo, ela tem que lavar, viu, gente? Vem com o cabelo lavado. Isso mesmo, tem que vir com o cabelo lavado. A cola, depois nem lavar o rosto, você faz uma limpeza no olho, isso, né? É feita a limpeza. Geralmente eu peço para a cliente vir sem rímel, porque é mais difícil, né? A limpeza demora um pouquinho mais quando a cliente está de rímel. Às vezes, mesmo que ela não venha de rímel, tem resíduo de rímel do outro dia, então a gente tem que tirar tudo isso e aí a gente faz a aplicação, porque em contato com a cola também causa queda dos cílios, não pode. Então já é mais uma contraindicação que a gente não pode usar rímel enquanto está com a extensão de cílios. Faço a extensão, eu não posso usar máscara, nem color, nem a preta, nada. Não pode. O rímel em contato com a cola, ele dá reação. Então, às vezes, você pode até vir a ter uma reação alérgica. Então, não pode. É uma contraindicação muito importante. E até mesmo porque você passa o rímel e depois você tem que fazer a limpeza para tirar esse rímel, né? E aí você acaba... Isso, vai acabar esfregando o olho. Mesmo que você passe, assim, às vezes acaba danificando os seus cílios natural. Entendi. E no caso, assim, vamos supor, eu tô com uma coceira no meu olho, o que eu posso fazer? Porque se a gente não, né? Eu tenho esse costume, eu coloco as coisas no olho, de repente tá tudo, o lápis tá lá em cima, ou eu dou muita risada, então eu tenho esse costume de ficar passando a mão no olho, né? Como que funciona isso? Então, para coçar quando está de rímel também é uma das contraindicações que vai no folhetim. Não pode coçar o olho de qualquer forma. Certo. Então é sempre bom você colocar o dedo aqui embaixo, fazer um movimentinho assim, aqui em cima, aqui no cantinho bem devagarinho, porque se você vai fazer lá esfregar o olho, vai cair os cílios ou vai ficar torto, não vai ficar legal. Isso é importante também, porque normalmente eu sou estabanada. Eu adoro. eu esqueço, aí vou lá, aí eu falo, nossa, tô de maquiagem. A hora que eu vejo tá um olho de uma cor, o outro tá sem nada. Eu mesmo, as pessoas perguntam, né? Falam, Gabi, mas você faz a colocação dos cílios, mas não usa. Eu falo, gente, eu tenho limite, eu tenho problema com maquiagem, então eu fico o tempo todo, às vezes, coçando o olho. Então, pra mim é uma questão assim, uma coisa também que não pode, que vai no folhetinho, não pode dormir de bruço. Então eu não posso, gente, colocar, porque eu só durmo. Não pode dormir de bruço porque vai... Fica um olho de um jeito e outro de outro. Isso mesmo. Então danifica também os cílios, né, a extensão de cílios. Então é uma questão, eu durmo de bruço, eu coço o olho, então assim, pra mim não rola. Eu falo assim que eu tenho muita vontade de colocar, um dia eu vou colocar pra saber como é, né? Mas eu nunca usei por conta disso, porque quando a cliente vem e fala pra mim essas coisas, eu até, né, falo, não sou aquela profissional que vai querer converter tudo em venda. Sim. Se a cliente chegar e falar, olha, eu coço o olho muito, eu durmo de bruxo, eu vou falar, olha, então a extensão de cílios não é muito indicada, a não ser que você esteja consciente e assim, você queira mudar os hábitos por conta da extensão. Certo. Mas se é uma coisa que você sabe que você não vai conseguir controlar, então não colocar. Mas aí tem alguns aí tem o lash lifting. que
Que é o que alonga o próprio cílios da cliente. Ah, ele dá parece ter mais cílios, os cílios ficam maiores. Porque na verdade, muitas das vezes, nossos cílios ele é deitadinho assim, né? Nem todos os cílios são com uma curvatura bem definidinha. Certo. Então, o Lash Lift ele vai curvar os seus próprios cílios, como se você estivesse usando o Curvex, né? Então, eu sou péssima para maquiagem, gente. Como se você estivesse usando o Curvex, ele vai ficar mais curvadinho. E aí ele também, a gente faz uma tintura, né? E aí ele vai ficar mais escurinho, mais pretinho e vai ficar curvado. Então aí dá aquele... parece que a pessoa tá com cílios, mas isso acaba mesmo. sendo... Na verdade parece assim, os cílios dela fica mais aparente. E aí com o Lash Lift você já pode usar rímel, não tem todos os cuidados que você tem que ter com a extensão de cílios. Entendi. E Gabi, e como que é a parte de higienização dos cílios, né? Você falou que dentro de 24 horas não pode molhar, mas depois a gente vai tomar banho, vai lavar a cabeça. Como que é essa higienização? A higienização, geralmente eu peço para a cliente comprar o shampoozinho Johnson's, né? Então ela é feita, né, com o shampoozinho Johnson's. Geralmente eu peço para a cliente comprar. Muitas das clientes que vêm já são mães, né? Então elas já têm em casa. É porque é neutro, né? Isso mesmo. E quando não, eu peço para ela estar comprando, porque é muito importante estar utilizando ele, porque ele é para pele sensível. Então ele não é um shampoo que vai agredir tanto a área dos seus olhos. Certo. E também para fazer com cuidado. Então geralmente eu dou um pincelzinho de limpeza e peço para ela lavar bem com cuidado para não causar a queda dessa extensão. Certo. E no caso, então, depois de 24 horas, vida normal. Se for ter vida normal, não vou usar, só a única coisa é a máscara mesmo, que eu vou parar de usar porque também não precisa, né? Precisa, bem aparente. E tem tamanhos, assim, você vê, cada olhar é um tamanho diferente? Tem tamanhos de cílios diferentes? Sim, tem vários tamanhos. Eu trabalho com cílios de 8 até 13, no máximo. Quando os cílios da cliente é muito grande, mas geralmente eu gosto de trabalhar até o 12. E também tem questão de curvaturas. Então tem os cílios que é mais curvado e um que é menos curvado. Para falar na língua de vocês, no caso, que não entende tanto, né? Quem é profissional vai entender a curvatura D e curvatura C. Certo. Então a curvatura D ela é mais curvadinha e a curvatura C ela é menos curvada. E também tem a questão, assim, se a cliente ela tem a pálpebra caída, eu não posso usar uma curvatura D porque vai pegar esses cílios bem na pálpebra dela. Então, se a pálpebra é um pouco mais caída, eu vou usar a curvatura C. Se a pálpebra é um pouco maior, eu uso a curvatura D. E no caso, e se eu não quiser mais usar? Eu cansei de fazer manutenção, como que é feita a remoção? Eu posso ir em casa mesmo, tirar, pegar uma tesoura, cortar? Ai, gente, eu já tive cliente que fez isso, meu Deus. Cortou a extensão, Jesus, no meu coração, mas tudo bem. Oh, meu Deus! Do jeito que eu sou perigosa pegar uma tesoura e ir lá, eu vou cortar, gente. Terror das lashes designers. Chega lá, Gabi, olha o que eu fiz! Eu falo, meu Deus do céu! Então, a remoção ela é feita somente com a lash designer. Quando a pessoa ela teima em ir lá e acabar, né, removendo, danifica os cílios natural. Ela pode ficar sem cílios, né? Aí fica lá sem nada, aí vai falar, meu Deus, Gabriela. Fala, gente, não tem como. Mas ele nasce, né? Ele nasce, calma, gente. Eu percebo assim, eu fiz extensão uma única vez, mas é o que você falou, os hábitos, né, não me deixam ter a extensão, mas eu acho lindo. Quem consegue ter, eu acho perfeito. Maravilhoso. Mas tem esse negócio da gente ficar com medo, né? Vou perder meus cílios. Não perde, porque ele vai crescer, ele vai nascer, como você disse, né? Isso mesmo. Então não tem perigo da gente falar, eu fiquei sem cílios. Sim, mas a remoção é muito importante ser feita com uma profissional, por conta de que é uma remoção mais segura, o seu cílios natural vai estar saudável. Então, é muito importante ser feita com a lash designer. Bacana. E eu me conta, né?
Você dá curso aqui também, né? No seu estúdio. Quais são os cursos que você oferece para quem quiser estar fazendo, quiser estar entendendo um pouquinho mais, né, sobre extensão de cílios? Conte um pouquinho pra gente. Então, o curso de extensão de cílios, ele é para iniciante, então é extensão de cílios fio a fio. Eu vou trabalhar todo o processo até a cliente, até a aluna atender uma cliente, né? Tem muita gente que pergunta, Gabi, você ensina só na boneca? Não, tem treino na boneca. No caso, inicia com a parte teórica na apostila, depois tem o treino na esponja, com o primeiro contato da aluna com a pinça, eu treino na boneca, então ali é o primeiro contato dela com 2 pinças, e aí para ter mais segurança na hora de atender a modelo, então eu treino ela antes na boneca, faço ela aprender a colocação dos cílios na boneca, depois ela faz a remoção daqueles cílios na boneca para ela aprender a remoção. Ela faz todo o processo. Isso mesmo. E aí depois da remoção a gente vai para um horário para almoçar na linha de ferro. Precisa. E aí depois da boneca a gente atende a modelo. Então o curso ele é quanto tempo? Ele é um dia? Ele é um dia. Aí eu não estipulo um horário certo, geralmente coloco 10 horas de curso, por quê? Tudo vai depender do desempenho da aluna, então eu não fico ali apressando ela em cima da modelo, porque é um trabalho muito minucioso. Sim. Então eu não estipulo um horário certinho para o término desse curso. Certo. Mas aí ela faz esse treino na modelo, e aí depois ela vai embora, no caso a gente tira as dúvidas, né, que ela ficou da modelo. Sim. Ela vai embora e um outro dia ela volta para atender mais 2 modelos, que eu falo que é um dia de estágio. Que seria o estágio. Isso mesmo. Por quê? Acaba surgindo dúvidas. Eu aprendi isso na questão de quando eu fiz os meus cursos. Eu tenho 4 cursos, sou formada em 4 cursos de extensão de cílios fio a fio. Certo. Então eu entendo que assim, depois que a gente vai embora, e aí a gente começa a entender um novo mundo, a gente assiste um pouco mais no YouTube, no Instagram, então acaba surgindo mais dúvidas. E aí quando ela volta já com essas dúvidas, e eu passo para ela todas as respostas do que ela tem de dúvida, e ela atende mais 2 modelos para se sentir mais segura na hora de atuar na área. É bacana, né? Porque pelo menos vai sanar todas as dúvidas. Sim, e a pessoa se sente mais, né? Como que eu posso dizer? Segura para estar atuando. Isso mesmo. Também o curso de Lash Lift no mesmo segmento, né? Vai treinar, vai ter a parte teórica, o treino, tudo certinho. E também eu disponibilizo o curso com material e sem material. Então, o curso com material, a aluna vai ganhar todo o material, vai levar embora, já vai estar pronta para atender. E o curso sem material também, quando a aluna prefere, não quer gastar tanto, aí ela acaba fazendo curso sem material também. Aí vai dela escolher. Isso mesmo. E esse curso, ele é individual ou ele é em grupo? Sim. Eu dou normalmente VIP, né? Mas eu consigo dar até para 2 alunas. Então se 2 amigas quiserem estar fazendo o curso, tranquilamente. Tranquilo, tem o distanciamento das macas, tudo certinho. E eu consigo dar até para 2 pessoas esse curso. Que bacana. Então, deixa o telefone, né? Se alguém tiver interesse de estar fazendo o curso. É o 14982039012. Então, e a Gabi, ela fica na loja 12, na Galeria Sanremo, em frente ao terminal urbano. Gabi, adorei o nosso bate-papo. Eu também. Muito obrigada por ter aceito, né? Tá aqui com a gente. Com certeza vamos ter mais vezes, tirando mais dúvidas, né? Mesmo. Porque essa parte a gente gosta bastante de mulher. Que mulher não gosta de saber, né? Adoro saber várias diquinhas. Até eu gosto, gente. Né? Então, logo vou fazer a Gabi vir de novo. Morta de vergonha. Né? Ela já viu que não é um bicho de 7 cabeças. Sim. E muito obrigada mesmo. Se quiser deixar algum recadinho para o pessoal que está assistindo. Sim. Gente, se vocês tiverem mais dúvidas referente ao curso, quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho também, meu Instagram é o @GabiFreidenberg. Vai estar aqui, ó. Vocês vão ver aqui certinho como escreve. É difícil. Ou
também no @Sanremo Galeria, que lá tem fotinhos do trabalho dela, tem bastante coisa que ela faz, né? Você trabalha também com sobrancelhas, design, né? Sobrancelhas, limpeza de pele e spa dos pés. Então tem muita coisa. Entra lá no Instagram dela para ver todo o trabalho dela. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações e se gostou do vídeo, deixe seu like. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau, tchau. Galeria Sanremo.